primeiro livro de Samuel, capítulo 14. Eu vou ler do verso 1 ao verso 23. Acompanhe a leitura. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao jovem escudeiro: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está do outro lado. Porém, não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma pedra íngreme e do outro outra. Uma se chamava Bozés e a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, de fronte de Micmás, a outra ao sul, de fronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: Parai, até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: Eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: Subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu, e tudo passou a ser um terror de Deus. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aías: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais, pelo que disse Saul ao sacerdote: Desiste de trazer a arca. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja, e a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus, dantes havia hebreus que subiram com eles ao arraial, e também estes se ajuntaram com os israelitas, que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel, que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim, livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Vamos orar. Amado Senhor, Salvador nosso, bendito seja o teu nome.
Nós queremos engrandecer o Senhor e mais uma vez agradecer o privilégio de nos reunir na manhã do dia do Senhor, de saber que somos aceitos na Tua presença, de ter plena convicção de que o Senhor se agrada em falar ao nosso coração por meio da palavra que foi lida e que será pregada. Que o nosso pensamento, ó Deus Santo, seja levado cativo ao conhecimento de Cristo. Que nada distraia a nossa atenção, que os nossos ouvidos estejam bem atentos à Tua voz. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os últimos versículos do capítulo anterior de 1 Samuel vão mostrar o que foi que ocorreu depois que Saul deixou o Senhor. Lembre que Saul tinha sido levantado por Deus, tinha recebido instruções da parte do Senhor, mas em determinado momento ele começa a fazer as coisas segundo a sua vontade. E então, vendo que Samuel se demorava, em vez de confiar no Senhor, ele entra e oferece holocaustos. Por conta disso, o Senhor também deixa Saul e diz que iria então levantar para si um novo rei. Você percebe naquele momento então que quando você deixa o Senhor, como foi o caso de Saul, você acaba ficando sem a direção de Deus. Você se vê diante da ameaça que é iminente. Saul está diante de um grande exército e você começa a confiar nos seus parcos recursos, nos seus poucos recursos. Foi também o que Saul fez em vez de se arrepender. A ação de Saul não atingiu somente a ele. A atitude de Saul atingiu também o povo que estava debaixo do seu governo. E é isso que ocorre muitas vezes com os líderes. As ações dos líderes, as más ações dos líderes, elas não ficam apenas nesse âmbito, mas elas acabam por atingir aqueles que estão debaixo do seu comando, da sua autoridade. Você percebe isso na história de Israel. Quando se levantava um rei bom e o povo seguia o rei bom, levantava-se um rei mau e o povo seguia o mau rei. Aquilo que vinha de juízo contra o rei, acabava vindo também sobre o povo. Saul está agindo mal, o seu povo está sofrendo. Você percebeu que, em princípio, ele estava com 3.000 homens e, de repente, muitos deles se vão e ele está agora com 600 apenas. O povo está atemorizado. Mas é importante lembrar que acima de Saul há um rei glorioso em Israel. E o verdadeiro rei de Israel, que é o próprio Senhor, está cuidando do seu povo. Mesmo que esse povo também tenha deixado a confiança nele. Afinal de contas, Saul está na liderança pelo clamor do povo. Depois que o povo percebeu que Samuel estava já ficando velho, ficou preocupado com o seu destino e pediu um rei semelhante às outras nações. Entretanto, mesmo diante de tudo isso, Deus prometeu que iria livrar o povo. Volte a sua Bíblia aí lá no capítulo 9, só para você se recordar deste momento. No verso 15 do capítulo 9, Deus diz assim: Ora, o Senhor, um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel, dizendo: Amanhã a estas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou até mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem eu já lhe falara. Este dominará sobre o meu povo. Perceba que quando Deus está falando do livramento, Ele está se referindo o tempo todo ao povo dele. É o meu povo. E a despeito deste povo ter ido para longe de mim, ou parado de confiar em mim, eu vou levantar Saul, e por meio de Saul, um mau líder, Deus iria libertar o povo. O texto então de hoje vai ensinar que de fato o Senhor cuida do seu povo.
É isso que você percebe nestes 23 versículos que foram lidos. O Senhor cuida do seu povo. O Senhor cuida do seu povo, você verá, a despeito dos maus líderes. Veja o que vai ocorrer. Os versos 2 e 3 trazem um triste retrato acerca do rei de Israel. O rei já havia sido rejeitado pelo Senhor. Deus já havia dito por meio de Samuel que iria procurar um homem segundo o seu coração. Deus fez isso por conta da desobediência de Saul. E agora Saul está com 600 homens, ele está sem armamentos, a situação é bastante grave. Isso leva Saul a ficar imobilizado. Ele está rendido. Ele não toma nenhuma ação militar. Ele se vê perdido. Dê uma olhada no verso 2. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira, em Migron, e o povo que estava com ele era cerca de 600 homens. Eles estão ali, acampados, parados, não há movimentação, não há menção de ir à guerra, eles estão de fato rendidos. Essa é a situação do exército e do rei. A situação espiritual era pior. Dê uma olhada no verso de número 3. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Se você não atentar para quem está aqui do lado de Saul, você vai ter uma ideia equivocada do rei, dizendo, não, o rei está preocupado com a vontade de Deus. Está ali o rei, está ali o sacerdote, e o sacerdote está trazendo a estola sacerdotal. Esse detalhe é interessante, porque a estola sacerdotal, ela era usada pelo sacerdote no seu ofício de mediador. Deus mandou ser feita esta estola para que quando o sacerdote fosse oficiar diante de Deus, ele trouxesse essa estola. Lembre-se que no peito estão as 12 pedras, e o sacerdote neste momento ele representava as 12 tribos de Israel diante do Senhor. Então há um detalhe sendo colocado no texto, ali está o sacerdote, e o sacerdote tem a estola sacerdotal. Repare quem é o sacerdote. Vou ler de novo. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli. Deixado por Samuel, Saul traz para o seu lado Aías, filho de Finéias, um dos perversos filhos do sacerdote Eli. Está lá no começo da história. Ofni e Finéias eram aqueles homens que metiam a mão nos sacrifícios, eram aqueles que se alimentavam das ofertas que eram para o Senhor. Por conta deles e por conta também das ações de Eli, Deus havia amaldiçoado a casa de Eli. Volte lá para você lembrar dessa história, capítulo 2. Veja o versículo de número 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço, e o braço da casa do teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos, e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá
a seus 2 filhos, a Ofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. E aqui você percebe o juízo de Deus sobre a casa de Eli. E você percebe que Deus havia dado um sinal de que tudo isso iria ocorrer. Quando foi que aconteceu esse sinal? Diante da batalha, quando a arca foi tomada, Ofni e Finéias foram mortos. E agora o escritor está fazendo questão de dizer que Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô. A menção ao irmão de Aías não é também despretensiosa. Lembra o que significa Icabô ou Icabode? Foi-se a glória de Israel. Icabô foi o moço que nasceu quando Eli recebeu a notícia que a arca havia sido tomada, morreu, a sua nora teve um filho e neste momento, entendendo que a arca se foi, o nome do filho foi dado. Foi-se a glória de Israel. Essa era a situação do povo. E agora, Saul rejeitou o Senhor. Saul teve Samuel o abandonando, o deixando, e ele traz para si o irmão de foi-se a glória do Senhor. Ele se cerca de um sacerdote de uma família amaldiçoada pelo Senhor Deus. Em vez do bom conselho do Senhor, por meio de Samuel, o rei agora conta com o conselho da amaldiçoada casa de Eli. Essa situação. É isso que está sendo refletido aqui no texto acerca da condição espiritual de Saul. Mas mesmo assim, a despeito de um mau rei, a despeito do rei ter se cercado de maus sacerdotes, Deus irá livrar o povo dos filisteus, porque Deus havia prometido isso. Deus havia dito que livraria Israel por meio de Saul. E essa então é uma mensagem, meus irmãos, que traz esperança para a igreja. Essa esperança ela é fortalecida quando você nota que no decorrer da história da igreja, foi assim que o Senhor agiu, é assim que Ele tem agido. Se você está aqui hoje, assentado para cultuar ao Senhor Deus, é porque você é fruto daquilo que aconteceu na Reforma Protestante. Um período em que os principais líderes da igreja estavam corrompidos, levando toda a igreja à corrupção, e o Senhor levantou homens que lutaram pela fé. Por vezes você pode ficar desanimado ao ver muitos líderes da igreja perdendo o foco, pensando apenas em si mesmos, pensando em sua própria glória, pensando em estabelecer os seus nomes, pensando em seus ganhos financeiros, em vez de pastorear a igreja do Senhor. Você olha e percebe que essas coisas estão ocorrendo. Entretanto, lembre-se que a despeito dos maus líderes, a igreja continua tendo um rei. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. E porque a igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo, Ele continuará a cuidar da sua igreja, ainda que muitas vezes você olhe para aqueles que estão à frente da igreja e fique desanimado. E pense que não há mesmo esperança para a igreja. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. É por conta disso que Ele continua abençoando o seu povo, apesar de haver líderes que já abandonaram o Senhor. Mas isso não traz esperança somente para a igreja do Senhor. Se você olhar um pouco antes da igreja, para as famílias que estabelecem a igreja ou que formam a igreja, o texto traz também esperança para a sua casa. Talvez você seja uma esposa desanimada, porque você olha para o líder da sua casa, para aquele que deveria servir como o pastor da sua casa, e veja um homem que não está buscando a Deus,
que não está preocupado com a santificação da sua esposa e dos seus filhos, que está pensando apenas nas coisas deste mundo e em como se estabelecer nesse mundo, e talvez como esposa e como filhos você desanime ao perceber que o líder da família não está buscando a Deus como deveria buscar. Deus continua cuidando de você. Deus continua cuidando daqueles que temem o seu nome. Talvez você seja um filho que olha para ambos, pai e mãe, e não vejam nos dois exemplo de vida e piedade. Eles são os seus líderes. Eles deveriam ser o seu modelo de adoração, mas eles estão longe disso. Muitos até já abandonaram ao Senhor. E o que o texto traz de esperança é: mantenha os seus olhos no dono da igreja. Mantenha os seus olhos bem firmados no Senhor Jesus Cristo, porque Ele abençoa o seu povo a despeito dos maus líderes. É claro que isso não desculpa os maus líderes. Saul está sendo rejeitado por Deus. Saul irá colher tudo aquilo que ele está plantando. Mas o povo pode olhar além do seu líder. A igreja pode olhar além dos seus pastores. As famílias podem olhar além dos chefes de família. Há um Deus que cuida do seu povo, a despeito dos maus líderes. Mas o texto mostra que esse Deus que cuida do seu povo, Ele faz isso usando pessoas de fé. Como eu já afirmei aqui algumas vezes, o autor do livro de 1 Samuel, ele se utiliza de vários contrastes para ensinar lições. Ele faz isso durante toda a narrativa. Foi assim lá no início com Ana e Penina, com Samuel e os filhos de Eli, com Samuel e o próprio Eli. Ele fez contrastes de pessoas que estavam andando em fé e pessoas que não estavam muito aí para o Senhor. E agora, mais uma vez, há um contraste no texto. E agora o contraste é entre Saul, o rei que abandonou o Senhor, e o seu filho Jonatas. Jonatas está observando seu pai, que foi rejeitado por não confiar em Deus, inativo, sem fazer nada. Jonatas é um daqueles que estão sob o comando de Saul. Na linha sucessória, ele seria o futuro rei, se Saul não tivesse sido rejeitado pelo Senhor. Ele está no meio do povo, ele foi o responsável lá atrás pela primeira vitória. E agora ele olha e vê todo mundo muito passivo. O seu pai sem tomar nenhuma atitude. Então ele toma uma iniciativa, no verso 1. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém, não o fez saber a seu pai. Ele vê todo mundo parado, chama o escudeiro e fala: nós precisamos agir. Nós precisamos fazer alguma coisa. Você olha para o texto e percebe que Jonatas tem no seu coração o desejo de mudar aquela situação. Dê uma olhada no verso de número 3, na parte B, até o verso 5. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros, pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma pedra íngreme, do outro, outra pedra, né? Uma se chamava Bozés, a outra Sené, uma delas se erguia ao norte, de fronte de Miquimás, a outra ao sul, de fronte de Geba. Não era um local de fácil acesso. E isso não impede este moço de chamar o seu escudeiro e falar: vamos fazer alguma coisa, nós vamos avançar e nós vamos mudar toda esta situação. Agora pense bem, Saul, o rei, está se vendo em apuros. Ele tem 600 homens e 2 espadas.
E ele está vendo que a situação é difícil. O que leva então Jonatas a sair sozinho? Jonatas não tem 600 homens com ele. Jonatas tem o seu escudeiro. E já que uma espada estava com seu pai, é uma espada somente que ele tem. Mas ele não está passivo como o seu pai. Ele não está temeroso como o seu pai. Ele está olhando para a situação e dizendo: nós vamos mudar esta situação. O que leva este homem a agir desta forma? O que leva Jonatas a tomar essa atitude? A resposta está no verso de número 6. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura, o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar, com muitos ou com poucos. E aqui você percebe fé, diferente do que você percebe em Saul. Saul não confia no Senhor. Jonatas é um homem de fé, e você percebe onde está alicerçada a sua fé. Duas questões são vistas aqui. Primeiro, no fato de que nós somos o povo de Deus. Deus não abandona o seu povo. Aí você talvez diga: não, mas ele nem falou aqui sobre o povo dele. É só você ver como é que ele chama o exército inimigo. Disse Jonatas ao escudeiro: passemos a guarnição destes incircuncisos. Ele está frisando exatamente o fato de que este exército que está lá do outro lado não tem parte com o Senhor. Não são pessoas que receberam o sinal do pacto. Não são pessoas que pertencem ao povo do Senhor. Quem nos enfrenta é um povo que está em inimizade contra Deus. A ideia de Jonatas, que ele passa para o seu escudeiro, é: você acha que Deus não vai livrar o seu povo dos inimigos dele? Porque os filisteus não são inimigos de Israel somente, os filisteus são inimigos do Senhor. São pessoas que estão fora do pacto, são pessoas então que são alvo da ira do Senhor. Jonatas crê nisso, a despeito de olhar para ele e para o seu escudeiro. E então vem uma segunda convicção: Deus é poderoso. Não há impedimentos para o Senhor. Se Ele quiser livrar, Ele vai livrar com muitos ou com poucos. E certamente está aqui na mente de Jonatas toda a história de Deus livrando o seu povo. Ele mesmo viu isso acontecer lá atrás, quando Deus trovejou e fez com que os filisteus batessem em retirada. Meus irmãos, Deus ama o seu povo. Tenha isso firmado em seu coração. E é por isso que, a despeito dos maus líderes, Ele guarda o seu povo. Se você é parte da igreja do Senhor, se você é parte do povo de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, povo comprado pelo sangue de Cristo, cuidado pelo Senhor, você pode descansar nessa verdade. Diante de circunstâncias adversas, você precisa confiar então naquele que pode fazer com muito ou com pouco. Basta ele querer. Basta que ele tenha propósitos para isso. Deus é especialista em fazer desta forma. O Senhor criou o mundo do nada. O Senhor criou o mundo pelo poder da sua palavra. Ele falou e tudo se fez. Qual era a mão de obra? Não havia. Deus cria a partir da sua palavra. Quando Jesus falava acerca da salvação e disse que era muito difícil para um rico entrar no reino dos céus, os seus discípulos ficaram desesperados, agoniados, porque se um rico, e eles entendiam que o rico era próspero, e isso era um sinal
da benevolência de Deus para com eles, se estes homens não vão ser salvos, quanto mais nós. E então Jesus vai dizer, não, isso é impossível. É mais fácil que um camelo passe no fundo de uma agulha. E você nem precisa dar uma forçada no texto, igual alguns dão, dizendo que a agulha era uma parte do muro mais estreitinha, que o camelo passava arrastado, se machucando, ou dizer que camelo era uma linha grossa, que não passava bem no fundo de uma agulha, porque Jesus estava falando de um camelão muito grande, e de uma agulha, de um buraco de agulha muito pequeno. Jesus não está falando de uma coisa muito difícil, Jesus está falando de algo que é impossível. E é por isso que ele diz, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficam desesperados. Sabe qual a resposta que eles ouvem? Para os homens é impossível. Porque essa é a verdade. Não há possibilidade de salvação para o homem por suas próprias forças. Mas Jesus diz que para Deus tudo é possível. Tudo é possível. A partir desta convicção de que para Deus tudo é possível, de que Ele pode agir com muito ou com pouco, você não vai ficar passivo diante das aflições. Você vai agir. Você vai tomar decisões pautadas na Escritura, na Palavra de Deus. Mas você vai fazer tudo isso sem confiar nos seus recursos, sem confiar na sua própria capacidade, ainda que você tenha. Você vai confiar naquele que estabeleceu todas as coisas. Na semana passada eu disse que quando você não tem o Senhor, você começa a confiar nos seus parcos recursos. E quando você também não tem o Senhor, ainda que você tenha muitos recursos, isso é pouco. Mas ao lado do Senhor, com pouco ou com muito, Deus livra o seu povo. Deus cuida do seu povo. E essa convicção precisa animar o seu coração. Porque por vezes você pode se ver diante de uma situação aparentemente não tem nada para fazer. É só esperar o fim. Você está ao lado do Senhor dos impossíveis. Confiando em Cristo, você usará o que você tem, você fará o que você precisa fazer, certo de que o Senhor é quem garante o sucesso, com pouco ou com muito. É essa a convicção de Jonatas. Nós somos povo de Deus. Deus pode. No verso 7, você percebe algo também maravilhoso. Você percebe que Deus sempre conserva fiéis. O escudeiro, ele tem a mesma fé que Jonatas. Veja o verso 7. Então o seu escudeiro lhe disse, faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. E aqui está a verdade inequívoca de que mesmo que o povo e a maioria do povo se aparte dele, da confiança no Senhor, Deus manterá sempre um remanescente fiel. Está acontecendo aqui, irá acontecer nos dias do terrível rei Acabe, quando Elias olhar à sua volta e reclamar e dizer a Deus, só fiquei eu, não tem mais ninguém. E ele vai ouvir do Senhor, eu conservei 7.000. Vai ser assim na história da igreja. Por mais que a igreja tenha começado a se corromper no decorrer dos séculos, Deus manteve homens fiéis. Deus sempre teve um povo. E é por isso que nós estamos aqui, a despeito de olhar para o passado e ver como a igreja se corrompeu tanto.
Mas houve um movimento de reforma que eclodiu em vários locais, com crentes fiéis. E hoje, quando você olha ao redor, você precisa lembrar disso. Deus tem crentes fiéis, e não são só presbiterianos. Crentes fiéis, servos do Senhor. Não se desespere quando você olha para a situação da igreja. Jonatas vai buscar a direção do Senhor. Jonatas tem fé. Ele crê que Deus pode fazer, mas ele não sai fazendo as coisas de qualquer forma. Ele vai buscar a direção do Senhor e ele faz isso pedindo um sinal ao Senhor. Dê uma olhada a partir do verso 8. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim, parai, até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem, subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos, isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes, eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram, subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Como eu disse, Jonatas crê em Deus, ele sabe do poder de Deus. Isso não o impede de buscar a direção do Senhor. É por isso que ele está pedindo um sinal. Ele está dizendo e combinando com o escudeiro, e ao mesmo tempo ele está pedindo um sinal a Deus. Se isso ocorrer, se Deus mostrar isso, é porque Deus quer que isso seja feito. Lembre-se que você está no tempo em que Deus ainda direciona o povo desta forma. Hebreus vai dizer que, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias ele nos fala pelo Filho. Deus nos fala pela Escritura. Nós temos algo muito melhor do que tinha Jonatas. Ele dependia de um sinal. Você tem em suas mãos a palavra de Deus. Jonatas buscou o que ele tinha. Já que ele não tinha toda a revelação completa, abra a sua Bíblia, a fim de buscar a direção do Senhor. É aqui que Deus te guia. É por meio dela que Deus mostra como é que você precisa se portar, a forma como você deve agir. Você precisa crer no Senhor e você precisa procurar a direção do Senhor. Para isso, o seu coração precisa estar cheio da palavra de Deus, para que você não haja segundo o seu querer, segundo aquilo que você acha, segundo aquilo que você entende, mas segundo aquilo que Deus diz que você precisa fazer. E pautado naquilo que Deus diz que você tem que fazer, faça para a glória de Deus. Tome decisões confiado no Senhor. E então, a partir do momento em que Jonatas tem a direção do Senhor, ele percebe que ele pode agir. Ainda no verso 12, a parte do final. Disse Jonatas ao escudeiro, sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Ele falou, olha, se eles nos chamarem é porque Deus os entregou nas mãos. Eles chegaram lá, os filisteus falaram, sobe aqui. Ele agora está convicto. Vamos, podemos agir. Deus nos entregou os incircuncisos. Então, trepou Jonatas de gatinhas, e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás deles. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens, em cerca de meia geira de terra. Houve grande espanto no arraial, no campo e em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram, e até a terra se estremeceu,
e tudo passou a ser um terror de Deus. Jonatas, o seu escudeiro, mas eles não estão sozinhos. É Deus quem faz tremer a terra. É Deus quem está com eles, e eles conseguem então uma primeira vitória. E é assim que precisa ser na sua vida. Você busca a direção do Senhor, você passa a fazer o que está ao seu alcance, aquilo que você tem condições de fazer. E certamente, o que Deus intenta fazer, Ele vai fazer, independente dos seus recursos, sejam eles poucos, sejam eles muitos. Confie no Senhor. Se os líderes não estão buscando ao Senhor, não deixe você de buscar o Senhor. Se você vê líderes da igreja se corrompendo, busque você uma vida de piedade. Se você olha para o seu marido, líder da casa, e vê que ele não quer nada com a fé, não se deixe esmorecer. Busque ao Senhor. Clame ao Senhor. Se você vê os seus pais, os seus líderes, não querendo muito com a igreja, busque ao Senhor você mesmo. E aguarde o agir do Senhor, tanto na igreja, quanto no seu lar. Confie nele. Você vai notar aqui, mais uma vez, a incompetência de Saul. Dê uma olhada a partir do verso 16. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia, correndo uns para cá, outros para lá. Então disse Saul ao povo que estava com ele: ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. Contaram, e eis que nem Jonatas, nem o seu escudeiro estavam ali. Saul disse a Aías: traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais. Pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste de trazer a arca. Saul não consegue direção do Senhor. Ele está até tentando buscar, mas ele está buscando por um sacerdote profano. Enquanto isso ele está vendo a guerra acontecendo. Enquanto isso ele está vendo o que Deus está fazendo por meio de Jonatas. Deus não está falando com Saul, mas Deus está agindo por meio de Jonatas. E então ele olha para o sacerdote e fala: olha, não precisa mais buscar o Senhor. Entretanto, a fé que ele vê no seu filho leva tanto Saul quanto o povo a se ajuntar a Jonatas na batalha. E a despeito das trapalhadas aqui de Saul, há a vitória. Verso 20. Então, Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja. Bom, eles se ajuntam a Jonatas, mas não só isso, perceba um pouco mais. A espada de um era contra o outro, houve muito grande tumulto. Também com os filisteus, dantes havia hebreus. Lembra que tinha 3.000 lá atrás? E quando o exército se levantou, um monte bateu em retirada, pois muitos deles passaram para o lado dos filisteus. Uns se esconderam nas cavernas. É por isso que quando Jonatas chegou aqui com o escudeiro e falou: deixa a gente subir aí, eles falaram assim: olha, estão vindo do esconderijo, estão saindo do buraco, porque muitos haviam se escondido. Muitos estavam se juntando a eles. Quando eles olham Jonatas à frente da batalha, vencendo a batalha, Deus fazendo trovejar, veja no versículo 21 de novo. Também com os filisteus dantes havia hebreus, que subiram com eles ao arraial. E também estes se juntaram com os israelitas, que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel, que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto na peleja. Todo mundo ficou valente agora. O que você percebe
é que a atitude de Jonatas influenciou pessoas que outrora não estavam confiando no Senhor. E aqui há algo interessante, meus irmãos. Sempre haverá pessoas no meio da igreja que estarão perdidos, não sabendo para onde estão indo. Não desanime, que a sua fé testemunhe para eles. Que a sua fé influencie estas pessoas. Não é sem razão que Pedro vai dizer às esposas para ganhar os seus maridos que não estão obedecendo a palavra pelo seu testemunho, pelo seu modo de vida. Talvez os maridos que estão aí passivos sejam reanimados ao olhar a fé da esposa e dos filhos. Talvez líderes de igreja sejam reanimados na fé ao ver a piedade do seu povo, a despeito de eles mesmos estarem impassivos, ou passivos, né? Não desista de dar bom testemunho. Aquilo que você faz pode levar outras pessoas a confiar no Senhor. É o que está ocorrendo aqui. Mas acima disso tudo, o verso 23 não deixa a menor dúvida de que a fé expressa por Jonatas é de fato uma fé sadia, uma fé firmada na palavra, porque é Deus quem está livrando o seu povo. O texto assim termina: assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. Mantenha os seus olhos no seu Senhor. Mantenha a sua confiança naquele que, se quiser, pode mudar a sorte do seu povo. E eu volto a enfatizar, na família, mesmo com maridos ou com pais não confiantes em Deus, a esposa e os filhos, ou somente os filhos, devem continuar confiantes, fazendo o que eles podem, dando bom testemunho, a fim de levar outros a seguir o seu exemplo. Lembre-se que Deus cuida do seu povo, usando pessoas de fé. Meus irmãos, o texto mostra então que Deus cuida do seu povo, a despeito dos maus líderes e usando pessoas de fé. O povo de Deus sempre será livrado, a despeito das circunstâncias adversas. Quando Adão lançou toda a sua posteridade a um destino terrível, quando Adão expôs toda a sua descendência ao terrível dia da ira do Senhor, Deus livrou o seu povo. Deus enviou o seu Filho a fim de libertar o seu povo. Por meio de Jesus, Deus livrou o seu povo da morte eterna. E é por isso que você pode ter certeza do cuidado diário para com a sua vida. É olhando para Cristo que você percebe que Deus cumpriu a sua promessa de salvar o seu povo, redimir o seu povo, livrá-lo da ira vindoura. Por meio de Jesus Cristo, o Senhor livra o seu povo da morte eterna. Enquanto Adão não confiou no Senhor, tomou o seu próprio caminho, lançou a sua posteridade à morte. Jesus, o segundo Adão, confiou plenamente no seu Pai e foi obediente até a morte, morte de cruz. E mesmo quando todos olhavam para a cruz, achando que tudo estava perdido, ao terceiro dia, ele ressuscita. A vitória está garantida. A vitória está proclamada. Jesus confiava plenamente no seu Pai. Por isso, quando ele foi posto à prova, quando Satanás o tentou, para que ele soubesse,
Será que você é mesmo o Filho de Deus? Peça uma prova, peça um sinal. Ele mostrou que a sua confiança estava na palavra de Deus ao responder: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que havia sido: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus em nenhum momento desconfiou do seu Pai. E foi isso que o manteve em sua obediência e confiança. Foi dessa forma que ele livrou o seu povo da morte. E esta é a grande prova de que o povo de Deus sempre será livrado. Deus enviou o seu Filho ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para livrar os que estavam debaixo da condenação da lei. Deus cuida do seu povo. Se você faz parte deste povo, se você sabe que está dentro daqueles com quem Deus estabeleceu um pacto bendito, você não tem razão de ficar triste, de desanimar. Pelo contrário, você pode, diante do Senhor, redobrar a sua alegria. Creia sempre nisso.